Pare de ser um prisioneiro do seu passado. Transforme-se no arquiteto do seu futuro. É nesse clima de esperança que nós começamos mais um Guajará Notícias pela sua, pela minha, pela nossa TV Guajará, Canal 7. A primeira notícia do nosso Guajará Notícias hoje é sobre o empresário Carlos Augusto Ramos, mais conhecido como o Carlinhos Cachoeira. Ele foi preso na manhã desta quinta-feira no condomínio de luxo em que mora em Goiânia. Ele é um dos alvos da Operação Saqueador, que visa prender pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de 370 milhões. Também há mandados de prisão contra Adir Assad e Fernando Cavendish, que é dono da empresa Delta Construções. Por volta das 7 horas, a Polícia Federal esteve na casa de Fernando Cavendish, mas os agentes descobriram que o empresário está no exterior. A casa de Cavendish fica na rua Delfim Moreira, um dos endereços mais caros do Rio de Janeiro. Os policiais chegaram ao local por volta das 6 horas e 25 minutos. Além de Goiás e Rio de Janeiro, a operação realizada em São Paulo, segundo o Ministério Público Federal, dentre os denunciados estão executivos, diretores, tesoureira e conselheiros da empreiteira, além de proprietários e contadores de empresas fantasmas criadas por Carlinhos Cachoeira, Adir Assad e Marcelo Abud. O que mais nos deixa, vamos dizer assim, inquietos, chateados, enraivecidos com a situação, é que são homens que tiveram grande oportunidade na vida de ter o seu negócio, de trabalhar, ganhar o seu dinheiro, sustentar suas famílias, mas infelizmente, sem necessidade alguma, migram para o lado negro da vida, migram para o lado obscuro e agora estão sofrendo as consequências. E como falamos sempre aqui no Guajará Notícias, a TV Guajará está de olho e todas as informações, todas as ações da Polícia Federal, todas as ações da Polícia Militar, da Polícia Civil, estaremos aqui no Guajará Notícias passando para você todas as informações. Mais uma notícia para você, agora vindo de Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal manda soltar Paulo Bernardo, petista, preso há 6 dias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, decidiu nesta quarta-feira, dia 29, tirar da prisão o ex-ministro Paulo Bernardo, detido na Operação Custo Brasil. Operação esta que investiga desvios do Ministério do Planejamento. Ele está preso desde quinta-feira, dia 23. Toffoli afirmou que não há elementos no processo que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, como uma possível fuga de Paulo Bernardo para o exterior ou risco de interferência nas investigações e cometimento de novos crimes se colocado em liberdade. O ministro determinou que a Justiça de São Paulo, responsável pela operação, avalie a necessidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, a partir da determinação de Toffoli de que a prisão fosse substituída por outras medidas. O juiz federal Paulo Bueno de Azevedo decidiu que o ex-ministro terá de comparecer à Justiça a cada 15 dias, não poderá ter contato com outros investigados, nem ocupar cargo público e terá de entregar o passaporte. A soltura de Paulo Bernardo aconteceu na manhã desta quinta-feira. Em sua decisão, o ministro criticou o uso das prisões preventivas que podem representar antecipação da punição e chegou a citar o caso do Mensalão como exemplo. Tenho algo a falar novamente sobre essa questão. Infelizmente, temos mais um caso de corrupção no Brasil. Ministros que abusam do poder,
abusam da confiança a ele lhes conferida e migram, como falamos há pouco, para o crime. Excelentes salários, benefícios que o cargo de ministro lhes proporciona ou lhes proporcionaram, mesmo assim cometem crimes. E agora, diante desta situação, o juiz Toffoli entende que ele pode responder o processo em liberdade, desde que sejam tomadas aí algumas medidas cautelares. Sabemos sim que o Brasil tem mudado consideravelmente, hoje já estamos encontrando figurões atrás das grades, exemplo do Marcelo Odebrecht, preso já há bastante tempo, mas ainda existe aqueles casos em que a justiça encontra uma brecha e solta o indivíduo. Existe um outro lado dessa história. Muitos pobres foram presos simplesmente acusados de terem cometido algum crime, sem prova alguma, mas estão em presídios, estão em delegacias e precisam muitas vezes pagar um advogado, tirar dinheiro onde não tem, para tentar, no mínimo, ser ouvido pelo juiz, no mínimo ter a oportunidade de ser julgado e provar a sua inocência, etc. Há muitos casos no Brasil de pessoas que estão presas injustamente, sem terem cometido nada, e a justiça se cala. E num caso desse, onde provas foram apresentadas, mas o juiz Toffoli entendeu que o Paulo Bernardo pode ficar solto, em sua mordomia, no conforto do seu palácio. Mesmo sem reivindicação de autoria, a Turquia responsabiliza o Estado Islâmico por ataque em Istambul. O primeiro-ministro da Turquia, Binali Yildirim, declarou nesta quarta-feira, 29/6, que o Estado Islâmico foi o responsável pelo ataque desta terça-feira, 28/6, 28 de junho, no aeroporto Atatürk, em Istambul, a capital da Turquia, que deixou 41 mortos e mais de 239 feridos. O grupo extremista, no entanto, ainda não se manifestou. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pediu que haja uma luta conjunta contra o terrorismo ao redor do mundo. Líderes mundiais condenaram o ataque, como Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, e Charles Michel, primeiro-ministro da Bélgica, país que também foi alvo de um atentado em março, este sim reivindicado pelo Estado Islâmico. A Casa Branca se manifestou por meio do seu porta-voz, Josh Earnest, e declarou apoio à Turquia. Ao menos 3 pessoas dispararam tiros no aeroporto na noite de terça-feira e em seguida detonaram bombas que carregavam consigo escondidas sob as roupas. Segundo os dados divulgados pelo governo de Istambul, 10 das vítimas eram estrangeiras e 3 tinham dupla nacionalidade, turca e de outros países, mas as autoridades ainda não especificaram os países de origem. A Turquia tem sido alvo de ataques recentes nos últimos meses. No início de junho, a explosão de um carro-bomba no centro de Istambul deixou ao menos 11 mortos. Em março, um ataque em uma rua turística da cidade matou 5 pessoas e feriu mais de 30. Dias antes, na capital Ankara, pelo menos 34 morreram após um carro-bomba explodir. Pessoal, por trás destes atos está o Estado Islâmico. No caso aí da Turquia, mesmo sem provas cabais, sem o Estado Islâmico assumir a autoria desse atentado, mas a Turquia não tem dúvidas de que o Estado Islâmico está por trás de tudo isso. O Estado Islâmico é um grupo muçulmano
certo? Um grupo ideológico muçulmano, jihadista, que defende a guerra santa, ou seja, há um aspecto religioso e ideológico por trás de tudo isso. Isso não significa dizer que todo muçulmano seja adepto desse tipo de atitude. Sabemos que em todas as religiões existem pessoas boas e pessoas ruins, pessoas que professam a sua fé na integridade do seu coração e pessoas que simplesmente fingem ser aquilo que não é. O islamismo tem 5 pilares. O primeiro pilar do islamismo é um único Deus e Maomé é seu profeta. Orar 5 vezes ao dia voltado para Jerusalém e para Meca, jejuar durante o Ramadã, pagar a zakat e a peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida. A palavra Islã significa submissão à vontade de Deus. Muçulmanos significa aqueles que se rendem. E Ramadã é um mês sagrado, é o mês da revelação do Alcorão. Zakat é ajuda aos necessitados, que equivale a 2,5% da riqueza pessoal. Esse recurso é justamente destinado para ajudar as pessoas menos favorecidas. Então, como eu falei, o islamismo não prega esse ato ideológico, desumano, criminoso, cometido pelo Estado Islâmico. Como falei, é um grupo ideológico, jihadista, que leva a religião às suas mais últimas consequências e vem aí aterrorizando o Oriente Médio, aterrorizando a Nigéria, algumas partes ali da África. É isso aí, vamos ficando por aqui no nosso primeiro bloco. A TV Guajará está sempre preocupada com você, telespectador, por isso ela aposta na informação de qualidade, na qualidade do conteúdo e também na capacitação de seus profissionais. Nossos profissionais todos os dias saem às ruas em busca da melhor informação e também da veracidade da mesma. E nós, da TV Guajará, agradecemos a você, telespectador, pelo prazer da sua audiência. Fique aí, aguarde só um pouquinho que o Guajará Notícias daqui a pouquinho volta.